Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Souza e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o comando netstat. Você conhece o comando netstat? Sabe para que ele serve? Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho para você desse comando que vou dizer para vocês, na hora do troubleshooting salva vidas. Bora lá. O que é o comando netstat? O comando netstat ele é basicamente um comando utilizado para exibir as estatísticas das conexões de rede, seja do seu desktop, seja do seu servidor. Tanto que tem destino ao seu desktop servidor, tanto as conexões que saem. Seja você acessando um site que está hospedado no host X, você consegue ver essa conexão, seja você está no servidor e um desktop está tentando acessar o site que está no seu servidor, por exemplo, você também consegue ver isso chegando. Então, o netstat ele exibe essas estatísticas. E o que a gente faz com essas estatísticas, né? O que a gente consegue fazer, como a gente consegue utilizar? A gente consegue ver possíveis problemas de rede, a gente consegue ver portas ou serviços que o nosso servidor, eu vou usar o exemplo de servidor, que o nosso servidor está, por exemplo, ouvindo, escutando, que tem aberto no caso de portas, e você também consegue analisar o desempenho. Então, dando exemplo de um servidor web, você consegue, putz, meu servidor está com um pouco de lentidão. Você consegue utilizar o comando netstat para ver quantas requisições, de onde as requisições estão vindo. Então, com o comando netstat você consegue analisar desempenho também. Vamos um pouquinho para a parte prática aqui para mostrar para vocês um pouquinho a sintaxe dele. É um comando bem simples, deixa eu usar o sudo aqui. Basicamente vocês vão utilizar sudo netstat e qual parâmetro que você vai usar. Eu gosto bastante de usar esse aqui, netaplu. Então aqui você vê diversas colunas, né? Você vê já o resultado desse comando e explicando um pouquinho primeiro da sintaxe, né? Por que eu uso netaplu, essa sintaxe? Eu gosto porque assim, no meu dia a dia ela exibe tudo o que eu preciso. Dificilmente eu preciso mudar essa sintaxe para ver alguma coisa diferente, né, do habitual. Então, falando um pouquinho, netaplu, o N, ele vai exibir em formato de número. Então, por exemplo, aqui você vê porta 80, porta 22, porta 25, aqui você vê o local address. Se eu tirasse esse N, ele ia tentar resolver isso. Então, o 80 ele ia mostrar HTTP, o 22 ele ia mostrar SSH, ó, mostrando para vocês aqui. Ó, o 25 ele mostra SMTP, ó, o localhost que eu comentei, olha a diferença, como ele mostra aqui em cima. Então, eu gosto de não preciso não resolver os nomes, para mim fica mais fácil na hora do troubleshooting. Beleza, o próximo, ele mostra em formato de, esse E, né, formato de extend, ele vai mostrar mais informações quando existe. O T, ele vai exibir as conexões de TCP. O A, ele vai exibir as conexões de qualquer status. Então aqui a gente tem a coluna de status, eu já vou falar sobre ela, mas ele exibe de qualquer status. Você vai ter o P, que é essa última coluna do PID, também vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre ela. Você tem o L, que ele vai mostrar tudo que está como listen, então tudo que ele está escutando, mesmo que não tenha conexão. Então aqui vocês veem que eu tenho um servidor web, mas não tem nenhuma conexão para o meu servidor web, mas ele está ouvindo. E você também vai ver com o U, que é o último aqui, as conexões do DP. Do mesmo jeito que eu coloquei o T para TCP, eu coloquei o U para o DP. Bom, explicando um pouquinho sobre as colunas aqui, né, no resultado do comando, você tem o proto, que é o protocolo. Então temos TCP, temos o DP também. Você vai ter a coluna de essa segunda coluna receive key, que vai ser a fila de recebimento, né? Quantos bytes você recebeu. Essa aqui é ao contrário, quantos bytes você está enviando. Você tem também o local address, que geralmente é o seu servidor mesmo, seja quantos IPs você tiver, se tiver tendo conexões, ele vai mostrar o IP que está configurado no seu servidor. Temos também o endereço de destino, digamos assim, ou de origem, né? Que a tradução seria forasteiro, né?
Então, você tem o endereço que está fazendo conexão para o seu servidor ou que você está realizando uma conexão para ele. Quando ele aparece assim, ele, por exemplo, aceita de qualquer lugar. Então, meu servidor web está aqui. Ele está configurado 0000 asterisco, então ele vai aceitar qualquer origem de qualquer porta de origem com direção ao meu servidor web. Você tem a coluna de state, que vai mostrar o status, né? Então você vai ter basicamente os principais, né? Que seriam listen, ele está ouvindo, né? Então não necessariamente tem conexão nessa porta, né? Mas ela está ouvindo, ela está passível a receber conexão. Vocês têm as conexões estabelecidas, que são as conexões que estão já estabelecidas para o seu host. Nesse caso eu tenho o SSH que eu estou conectado nessa máquina. Então eu estou vindo do 10.0.2.2 dessa porta alta para o IP do meu servidor aqui, que é um Debian, de exemplo. Estou vindo para o 10.0.2.15 na porta 22, a porta de SSH. Aqui ele mostra no PID, mas eu vou chegar lá também o SSH. E você tem uma outra conexão que não está mostrando, que é o closed, que é as portas fechadas. Então, as portas que tem talvez algum serviço configurado ou não, mas elas estão fechadas. Então, você não aceita nenhuma conexão que tenha como destino essa porta. Você tem user, aqui vai ser o código do usuário no seu servidor. Ok? Você tem o inode também. E aqui você tem a coluninha que, dependendo do troubleshoot que você vai fazer, vai ajudar bastante. Então você está recebendo bastante conexão para um servidor que você administra, talvez web, né? Voltando no nosso exemplo, aqui você consegue ver mais detalhes, né? Então vai mostrar lá o seu Apache, por exemplo, o seu, enfim, o que você estiver utilizando. Então você consegue abrir com o PID, ter um pouco mais de detalhes, enfim, é bem bacana. Tá? A gente também tem outras variações, que nem eu comentei para vocês, essa é que funciona bastante para mim, mas você tem o netstat, vou usar o sudo aqui, sudo netstat-a, o netstat-a vai mostrar todas as portas e conexões, independente do status delas, então você vê que tem bastante coisa, e ó que é um servidor interno, não está aberto para a internet, então tem bastante coisa, e nem tem tanto serviço. Você tem o netstat-at, que ele vai mostrar todas as portas TCP. Da mesma forma, você tem o AU, que vai mostrar todas as portas UDP. Que mais? Você tem o "-l", "-l", ele vai mostrar apenas o que está em listen. Então, o que você tem de listen nesse momento? Você vê que usando ele sozinho não ajuda muita coisa, então é interessante você colocar outras coisas, talvez colocar um N para ele não resolver ali, igual a gente comentou, o serviço ou IP, é legal. E vamos mostrar um pouquinho na prática, né? Eu comentei para vocês que vocês conseguem fazer análise de desempenho e vamos mostrar mais o que você faria. Imagina, eu propus o seguinte cenário aqui. Esse aqui é um servidor web, tá? E ele está ok para os usuários. Se alguém entrar no site que está nesse servidor, ele vai entrar com sucesso e não vai ter nenhum tipo de problema. Mas agora eu comecei a notar lentidão, comecei a notar que clientes estão dizendo que não conseguem acessar, enfim. Então eu consigo usar o netstat para fazer o troubleshooting. Como que eu faço isso? Digamos que eu tenho 100 slots disponíveis. Se eu tiver 100 conexões estabelecidas, eu já lotei esses slots. Concordam comigo? Então, eu vou negar para o usuário 101. A pessoa 101 que tentar acessar o meu site, né, ele já não vai conseguir, ele vai dar negado, vai falar, opa, não tenho como te entregar isso que você quer agora. Então, eu subi uma maquininha aqui, eu vou fazer simular um tráfego, né, com um script de slow loris, com direção a esse servidor, tá? Então, bom, vamos lá, tô mandando. Aqui você já consegue ver que aumentou, né? Então eu consigo brincar um pouquinho mais com essas informações. Eu quero só grepar o que está estabelecido. Putz, beleza. Então eu estou vendo o quê? Que o meu IP que está configurado aqui na minha placa, que nesse caso é o 100, o meu IP que está configurado aqui está recebendo requests desse cara aqui, vindo dessa porta, com destino à minha porta web, minha porta 80. E aqui eu consigo ver qual é o user que está envolvido, consigo ver o PID do processo, qual que é o serviço que ele está requisitando. Então, por exemplo, está requisitando Apache. Aqui eu consigo, putz, beleza, quero contar
quantas conexões eu estou tendo. Então, beleza, vamos contar. 109 conexões. 150. Então, dependendo do tanto de slots que eu tenho disponível, eu vou negar para alguém em algum momento. Então, aqui você já consegue ter uma noção de volume. Eu quero grepar tudo que seja Apache 2 estabelecido. Digamos que eu tenho outro serviço rodando, quero grepar tudo que seja Apache. Então, eu posso dar um grep aqui em Apache, ou eu posso fazer melhor, né, gente? Vou colocar aqui, dar um egrep, utilizar aqui aspas, stab e Apache. Então, estou grepando as duas coisas. Ele vai mostrar só o que é Apache e o que é o que está estabelecido, né? Ele vai me grepar as duas coisas. Mas agora, se eu quiser mostrar o que está estabelecido e seja do Apache, aí sim eu tenho que fazer da forma que eu fiz antes aqui. Colocar um grep Apache. Beleza? Aí sim, você vem aqui, quero contar, WC-L, 150 conexões, putz, tem bastante. Mas, nossa, eu tenho vários sites aqui, como é que eu sei, como é que eu tenho talvez um pouco mais de detalhes? Pô, vamos abrir um PID aqui com Elisoft? Acho que vocês já conhecem, se não conhecem a gente pode falar no próximo vídeo. Mas, ó, com Elisoft, deixa eu dar um sudo para ele mostrar mais detalhes. Então eu vi, pô, beleza, peguei mais detalhes desse PID, então eu vejo o usuário envolvido, vejo todo o caminho dele, vejo qual que é o diretório aqui de varlog, enfim, bastante coisa, vejo as conexões, né, TCP nesse caso, vejo, ó, aqui eu tenho o vhost, ó, se meu vhost tivesse nomeado, por exemplo, Iron Linux com BR, eu veria aqui Iron Linux com BR. Então, dependendo da requisição, que isso aqui é simplesmente uma conexão de rede para esse Apache, mas dependendo se eu buscar, por exemplo, uma URI específica, ele também me mostra no Elisoft, então eu consigo fazer um troubleshoot um pouco mais fácil. E aí, com base nisso, eu consigo definir o que eu quero fazer. Pô, eu quero aumentar o número de slots disponíveis no meu servidor. Eu quero... Aqui as conexões já... O ataque já cessou, né? Tá quase acabando. Então eu quero aumentar o número de slots, quero aumentar meu capacity, quero, tipo, não, na verdade esse tráfego não é um tráfego esperado. Então eu vou mitigar isso de alguma forma, vou bloquear essas origens no meu firewall, ou sei lá, vou bloquear no meu firewall local. Não vai adiantar muito, mas bloquear no meu IP tables, ou bloquear, tipo, na minha borda, enfim. Você pode traçar algumas ações só com esse netstat. Então ele já vai te ajudar bastante. Esse eu dei apenas um case de uso, você consegue usar ele para várias coisas, então eu sugiro que vocês se aprofundem um pouco mais. Essa foi uma aula basicamente para vocês verem a sintaxe, o que ele é e o que você pode fazer com ele, mas sugiro que vocês estudem mais, pesquisem mais. Se tiverem alguma dúvida específica sobre alguma coisa que a gente falou ou algum outro tópico ligado a esse comando ou não, mandem aí nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.